Você já parou para pensar como o mundo que nós vivemos ele é extremamente injusto? Como a sociedade na qual nós estamos inseridos ela é extremamente cruel? Ela é extremamente desumana? Quando nós olhamos para o mundo como um todo e a gente vê guerras, nós vemos pessoas morrendo de fome, mesmo tendo alimento para todas as pessoas, mas que não é distribuído. Quando nós vemos os níveis altíssimos de criminalidade, de opressão, de preconceito, de racismo, homofobia, xenofobia, a gente olha toda essa merda acontecendo no mundo e a gente se sente impotente. Essa é uma palavra-chave para o nosso vídeo de hoje. Além disso, já reparou que alguns textos considerados sagrados, como a Bíblia, quando analisados friamente, quando analisados cruamente, eles revelam uma certa crueldade, uma certa brutalidade nos seus textos, mas que muitas vezes são romantizados? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre um filme que foi lançado no ano de 2017 e é o filme Mãe, e nós vamos fazer uma análise filosófica sobre esse filme. Então, vem comigo. Então sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sapere Audio. E lembrando que se você não é inscrito ainda, inscreva-se, ative o sininho. Lembrando que nós estamos preparando mais análises, estamos com um pouquinho de problemas com a nossa gestão de tempo, mas estamos preparando os vídeos sobre análises de filmes, de jogos, quem sabe de algumas músicas também. Tudo isso sob o viés da filosofia. E é muito importante nós frisarmos isso. A análise que nós vamos fazer sobre o filme aqui não é uma análise cinematográfica, tal como fazem algumas pessoas em alguns canais do YouTube que possuíram, né, alguma formação nesse sentido e fazem então vídeos analisando aspectos como a imagem, aspectos como o enredo, todo o comportamento dos atores. Não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é fazer uma análise partindo da visão da filosofia, relacionando isso com diversos filósofos que já existiram, filósofos existencialistas, outros filósofos contemporâneos, alguns mais antigos, e relacionando então tudo isso para nós compormos a nossa análise. E também é importante dizer que essa interpretação que nós vamos fazer aqui é a interpretação que eu fiz, com a bagagem que eu possuo. É possível que você prepare uma outra interpretação, que você tenha anotado pontos que talvez eu não tenha percebido, e às vezes até pelo tempo do vídeo a gente não consegue falar tudo, ainda mais de um filme de 2 horas como é o filme Mãe. Então eu repito o que eu disse no primeiro vídeo de análise que nós fizemos. Quando nós lemos um livro, quando nós assistimos um filme, não existem mais ninguém no universo que tenha lido esse mesmo livro que a gente, que tenha assistido esse mesmo filme. E quando nós olhamos para essas obras de arte, para esses materiais, nós estamos colocando a nossa visão. E a nossa visão ela é pessoal. Então aqui eu trago a minha bagagem para compartilhar com vocês, e aí nos comentários vocês podem colocar outras interpretações que vocês também fizeram sobre o filme. Dessa vez, eu vou pular um pouquinho da sinopse, assim, um pouco de explicar o filme nos seus pormenores e nós vamos partir direto para a análise. Até porque eu parto do pressuposto de que você já assistiu o filme, ou de que você assistiu pelo menos há pouco tempo e já tem alguma ideia do que aconteceu, para que assim você não tenha nenhum spoiler do que vai acontecer no filme. Então eu sempre parto desse pressuposto. Então hoje nós já vamos começar direto a partir da nossa análise. O filme, ele é repleto de metáforas. Do início ao fim, nós podemos dizer que 99% das ações, das falas, das imagens, das ilustrações que nós vemos no filme são metáforas, ou seja, elas possuem um significado oculto, elas são metáfora para alguma coisa. Para elaborar esse vídeo eu olhei outras explicações também para conseguir entender o que outras pessoas haviam captado, vi algumas entrevistas do próprio diretor do filme. E uma coisa que fica muito clara, e isso não seria nem preciso que o diretor falasse porque fica muito óbvio, é que o filme todo ele é uma metáfora da Bíblia. Ele é uma metáfora do Velho e do Novo Testamento, somando com tudo isso a história da humanidade até o período contemporâneo. E isso é extremamente interessante. E isso fica evidente em várias partes do filme, inclusive. Então vamos direto ao filme, vamos direto ao nosso assunto. Nós vamos ver que a mulher, ali que figura a esposa, ela nada mais é do que uma representação da mãe natureza. Inclusive, nós vamos ver que existe uma sintonia, uma sincronia entre ela e a casa. Ela, se nós formos observar durante todo o filme, ela bem dizer nunca sai da casa. E sempre quando ela está mal, a casa começa a se deteriorar. E quando a casa começa a se deteriorar, então ela tenta se acalmar, ela tenta ficar bem e a casa então volta a ficar bem. Então isso já mostra que ela e a casa é como se fossem uma só pessoa, é como se fossem um só ente.
E é interessante que até no final do filme o seu marido fala pra ela, né? Você é a casa dele, já entregam de bandeja pra nós esse significado metafórico, porque muitos outros ficam apenas nas entrelinhas, e aí nós temos que nos esforçar pra descobrir. Já o seu marido, ele é uma representação de Deus. Ele é uma representação do Criador. E isso é extremamente interessante. Essa é uma das simbologias mais marcantes do filme, porque faz a gente refletir em muitos assuntos que envolvem o âmbito da religião, da religiosidade. E ela, sendo a mãe natureza, também nos traz reflexões fortíssimas, como nós vamos ver ao longo desse vídeo. Então, enquanto eles estão ali na casa, é como se fosse uma representação do paraíso. Havia apenas Deus e a natureza. Mas então surgem os primeiros seres humanos. E o primeiro ser humano, de acordo com a Bíblia, seria Adão. E o Adão, então, é representado por aquele senhor de mais idade, que entra na casa como se fosse um fã, como se fosse uma pessoa que queria conhecer o trabalho do seu autor, porque o marido da Verônica, que é a personagem do filme, ele é escritor. E ele queria, então, conhecer o trabalho dele, porque ele estava doente, porque ele iria morrer em breve, enfim. Nós vemos que ele é uma representação de Adão. Mais adiante no filme aparece uma outra personagem que é a esposa desse senhor, que também simplesmente invade a casa e simplesmente passa a morar ali, né? Uma das maiores inconveniências, né? E apenas uma das diversas outras que acontecerão no filme. Mas nós vamos ver que ela é uma representação de Eva. Inclusive há uma cena que nós podemos ver uma lesão aqui perto do peito do senhor, é onde nós vamos ver que é bem a região da costela, o que representa que a Eva foi retirada da sua costela, fazendo toda essa simbologia com o Antigo Testamento. E uma parte que fica muito explícita essa ligação do filme com o Antigo Testamento é aquela parte que chegam os filhos desse casal que representa então Adão e Eva lá no Antigo Testamento, e esses filhos, eles são uma representação de Caim e Abel. Inclusive, esses filhos, eles chegam na casa simplesmente despreocupados com quem mora ali, assim como todas as outras pessoas que chegam ao longo do filme, e eles chegam brigando, eles chegam discutindo. E um deles, o que vai assassinar o irmão, ele diz que o irmão, ele sempre foi o favorito dos pais, enquanto ele simplesmente era menosprezado. Se nós formos olhar lá no Antigo Testamento, nós vamos ver um certo favoritismo da parte de Adão, da parte de Deus, pela figura de Abel do que pela figura de Caim. Inclusive, eu já vi alguns estudiosos que traziam essa visão da Bíblia, relacionando até mesmo com alguns conceitos da paternidade, da atenção dos filhos, onde muitas vezes um filho, que às vezes vai seguir um caminho não muito bom, por vezes houve algumas falhas na educação, né? Sem generalizar, cada caso é um caso. Mas é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que tudo o que Abel fazia agradava a Deus, agradava a seu pai, enquanto tudo o que Caim fazia era mal visto, ele era menosprezado. E nós vemos que isso fica muito evidente no filme. Então ele acaba assassinando o irmão dentro dessa representação, dessa simbologia do Antigo Testamento. E aí então esse irmão que mata o outro, ele acaba sendo expulso ali de casa, ele acaba ficando foragido, a polícia tenta procurar ele e no fim não acham, fazendo uma analogia de quando Caim também é expulso do paraíso. E a partir desse momento então, a casa começa a ser invadida por diversas e diversas pessoas. Uma cena do filme que também faz uma referência ao Antigo Testamento é uma parte em que a pia é quebrada, mesmo a mãe natureza, a esposa dizendo para as pessoas tomarem cuidado com a casa, as pessoas simplesmente começam a degradar ali o ambiente, inclusive nós vamos falar mais sobre esse ponto depois, e ali a pia ela é quebrada e a casa começa a ficar inundada, fazendo uma referência também ao dilúvio bíblico. Mas então nós vemos várias e várias pessoas começando a chegar na casa, e assim vai passando cada uma das partes da história da humanidade, inclusive até os dias de hoje, ou seja, transcende a Bíblia. Todas aquelas cenas que nós vemos, todas as pessoas que vão chegando, ali nós vemos alguns aspectos bem explícitos de religiosidade, alguns aspectos de guerras. No final do filme nós vemos algumas pessoas inclusive aprisionadas em algumas partes da casa, fazendo também uma referência ao nazismo. Então nós vemos as guerras, nós vemos a repressão policial, nós vemos de tudo acontecendo naquela casa, enquanto a mãe natureza está simplesmente surtando, está apavorada com tudo o que está acontecendo, e ela cada vez se sentindo mais mal em relação a isso. E uma das cenas mais marcantes do filme, que também traz esse aspecto histórico, é aquele que faz uma simbologia ao nascimento de Jesus. E aí é um ponto extremamente interessante. Nós vamos ver ali então que a mãe natureza ela fica grávida e ela pare o seu filho. E ali ela, já naquele conflito com Deus, naquele conflito com o Criador, né, Deus simplesmente pega o filho dela enquanto ela está dormindo e mostra o filho para as pessoas.
E muitas daquelas pessoas já fanáticas, já vendo a figura do escritor como um ser religioso, como uma representação de Deus, e que de fato o filme mostra ele sendo uma representação do Criador, do Deus bíblico. Ele vai e mostra a criança para as pessoas, e as pessoas querem tocar, na criança. E nesse ato de tocar, eles acabam matando a criança. Essa é uma das cenas mais fortes que nós temos no filme. A criança tem o seu pescoço quebrado e depois ela é canibalizada. E aí nós temos que refletir um pouquinho sobre essa simbologia do filme. Aí nós vemos muito explícita essa ideia de um salvador, de uma humanidade que passou por conflitos, que passou por guerras, lembrando que essas guerras não acontecem só hoje, as guerras fizeram e muito parte da história da humanidade desde os seus primórdios. Então uma humanidade sofredora que precisava de um salvador para redimi-la. E aí nós temos essa personificação do Salvador no bebê que nasce através ali da Mãe Natureza. Então as pessoas querem tocar naquele Salvador, as pessoas querem ser salvas da sua vida de sofrimento, da sua vida de amargura, dessa vida torturante que elas vivem. E então eles querem incorporar aquela figura celeste, aquela figura angelical a elas mesmas. E aí nós vemos uma referência à Eucaristia, ao corpo e ao sangue de Jesus. Quando nós falamos isso, algumas pessoas que são mais fundamentalistas, elas ficam chocadas, né? Como é que a gente vai comparar a Eucaristia, que é um ritual religioso, a um ato de canibalismo cru e frio como aparece no filme? Aí a gente tem que fugir um pouquinho do fundamentalismo, lembrando que o nosso canal aqui é de filosofia e não é de teologia. Então, se por acaso você se sente um pouco desconfortável em fazer essa relação com esses rituais cristãos e alguns atos mais frios, como o canibalismo, por exemplo, eu recomendo que você leia Nietzsche, eu recomendo que você leia alguns outros autores filosóficos que vão ampliar um pouquinho mais sua visão de religiosidade. Que esse mito ele surge lá na antiguidade, principalmente em relação aos gregos. Lá o orfismo, que era a religião privada da Grécia, existia um culto ao deus Dionísio, que também era conhecido como Baco dentro do orfismo. E dentro da mitologia grega, esse deus Dionísio, ele havia sido morto pelos titãs, que são outros personagens da mitologia grega, e esses titãs haviam matado então Dionísio e se alimentado da sua carne. E ao se alimentarem da carne de Dionísio, esses titãs, eles passam a ter algo de divino dentro deles. Então eles eram seres humanos, né? Eles eram só que com poderes, né? Que eram os titãs, mas eles eram seres profanos, digamos assim. E ao se alimentarem de Dionísio, eles passam a ter algo de divino dentro deles. E o orfismo, então, ele tinha um ritual muito interessante. Eles sacrificavam animais. E quando eles sacrificavam animais, eles imaginavam como se Dionísio, esse deus, estivesse encarnado na pele desse animal. E ao sacrificarem esse animal e ao comerem a carne crua deste animal, eles estariam então comendo uma parte do deus Dionísio e estariam então colocando algo de divino dentro deles. Ou seja, nós, seres humanos, seres falhos, seres pecaminosos, precisamos incorporar algo de divino em nós. E isso é feito através do ritual, através de uma simbologia com o sangue e a carne de Jesus, sendo ali feitos pelo pão e pelo vinho. Mas quando nós analisamos friamente, cruamente, nada mais é do que um canibalismo. E é isso que o filme mostra, como essas passagens que muitas vezes nós romantizamos da Bíblia, na verdade, se nós formos colocar ela num plano real, numa conjuntura real, assim como o filme faz essa paródia da Bíblia, porque pega a Bíblia, muda o conteúdo, mas conserva a estrutura, nós vamos ver que são cenas completamente brutais, certo? E aqui vale dizer que eu particularmente gosto sim da Bíblia, né? Caso já alguém venha criticar, dizendo que aqui nós estamos dando algum vídeo anticristo, alguma coisa assim como as pessoas acham hoje, né? Essa coisa de cristofobia, não é isso. Eu sou cristão, né? Como vocês sabem, já devem ter visto em outros vídeos, eu inclusive sou trabalhador de um movimento religioso onde nós estudamos a Bíblia ela tem um valor importantíssimo como fonte histórica, os ensinamentos morais que estão ali são importantíssimos, né? Principalmente aqueles feitos por Jesus. O próprio Nietzsche, que foi um dos grandes críticos do cristianismo,
ele sempre fala que as suas críticas são direcionadas ao cristianismo enquanto movimento, enquanto instituição, e não à figura de Jesus, que foi um espírito livre, como ele mesmo diz. E eu também aqui faço as mesmas palavras dele. Nós vemos que a igreja teve muitas perturbações ao longo da sua história, mas a sua essência, a sua mensagem moral, ela permanece, que até hoje é eu particularmente considero ela uma das interpretações mais positivas da moralidade para uma vida ética que seja eficiente da relação da gente com os outros também. Pena que muitas pessoas praticam ela. Mas então, aí nós vemos essa simbologia ali da Eucaristia, deste ritual, desse canibalismo, onde as pessoas, em meio ao sofrimento, em meio à sua vida angustiante, aflituosa, precisam de algo que salve, elas precisam incorporar algo de divino, porque como já diziam, por exemplo, aqueles filósofos lá da esquerda hegeliana, lembrando que esquerda hegeliana não tem nada a ver com esquerda e direita de política hoje. Informe-se antes de falar qualquer coisa achando que nós estamos falando de política, que não é isso. A esquerda hegeliana, né, que os filósofos após Hegel, muitos vão se dividir em direita e esquerda ali dos seus discípulos, contrariando muitas das ideias de Hegel. Nós vamos ver que algumas pessoas da esquerda hegeliana, como por exemplo Feuerbach, eles vão nos trazer pensamentos que explicam um pouco essa carência que as pessoas têm e que fazem com que elas precisem da religião, que elas precisem de algo religioso na vida delas. E uma das explicações que inclusive nós vemos nestes filósofos da esquerda hegeliana é que nós vivemos em um mundo completamente insensível. A natureza, aqui nós temos algumas árvores ao nosso redor, elas são completamente indiferentes a nós. Eu posso dizer para o universo que a vida é injusta, que eu estou sofrendo, que essa vida é terrível, mas o universo ele não está nem aí para mim. Ele pouco se importa com o que está acontecendo na minha vida. E diante dessa natureza insensível, diante dessa natureza que não está nem aí para minha existência e para os meus problemas, o ser humano precisa evocar algo que está além dessa natureza, no caso a religião, no caso a religiosidade, e dentro do possível incorporar aquilo que existe de divino para dentro dela. E aí então nós entendemos a Eucaristia dentro dessa representação. De novo, nós não estamos criticando nenhuma religião, nós estamos fazendo uma análise filosófica. Se você quer ouvir teologia, há vários canais sobre isso aqui no YouTube. Outro detalhe importante é que aqui também a gente não vai se apegar tanto naquelas outras simbologias que outras pessoas já trouxeram também, em alguns significados mais específicos do filme, como aquele sapo que aparece em algumas partes, como a questão do pó amarelo que ela toma. Nós já temos até algumas pistas, né, do que tudo isso significa. Em toda a questão do sapo ali representando a fertilidade, o pó amarelo, o diretor do filme que fala que há uma ligação lá com a literatura vitoriana, enfim. Há várias pessoas no YouTube que tentam decifrar essas simbologias que aparecem no filme, mas aqui nós vamos focar mais na parte filosófica, naquilo que há uma interferência direta na nossa vida, né? Essas reflexões sobre religiosidade, essa questão sobre a mãe natureza que nós vamos conversar também. Então o filme vai mostrando essas cenas extremamente brutais, essa casa sendo invadida, o casamento ali entre a mãe natureza e o seu marido, que é uma representação de Deus, cada vez ficando pior, apesar de o marido achar que tá sempre tudo bem, que as pessoas são bem-vindas, aquele Deus que simplesmente vai jogando as pessoas na terra e não tá nem aí. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essas questões mais psicológicas referentes a essa representação de Deus e a essa representação da mãe natureza também. Mas nós vamos ver que a casa ela vai ficando cada vez mais repleta de pessoas, as pessoas bagunçando tudo, as pessoas destruindo tudo, e aí que vem aquele sentimento que nós falamos no início, o sentimento de impotência. Essa é uma das grandes marcas do filme, de fazer com que nós, ao assistirmos, nós possamos sentir essa impotência que marca a mãe natureza. Mais uma vez esse filme, assim como tantos outros, evocam essa mímese aristotélica, essa capacidade de nós, ao assistirmos uma obra de arte, nos identificarmos com os seus personagens, percebemos que a arte ela é uma imitação da vida, nós percebermos e conseguirmos sentir em nós, muitas vezes, aquelas emoções que os personagens estão sentindo. E quando nós vemos ali, porque o filme todo passa mais na perspectiva ali da mãe natureza, nós vamos tendo aquele sentimento que ela também tem de impotência, de ver as coisas acontecendo e ela não poder fazer nada, ver a sua casa que ela construiu ser destruída e você não poder fazer nada, você vê tantas tragédias acontecendo dentro dessa casa, que nada mais é do que uma representação do mundo, e nós vemos pessoas se matando, guerras acontecendo, crimes horríveis, as pessoas destruindo tudo, e a gente sente essa impotência, essa sensação de que nós não podemos fazer nada, de que nada que nós fizermos poderá modificar essa situação. E aí o filme então termina com a destruição de tudo, com a fúria da mãe natureza. E é aí que nós podemos trazer como reflexão para os nossos dias de hoje. Inclusive o próprio diretor do filme ele fala que uma das reflexões que a mãe natureza traz é exatamente a degradação do meio ambiente. Porque olhem o que nós estamos fazendo com a Terra. Nós, seres humanos, simplesmente chegamos aqui,
nos encontramos com outros seres vivos que já estavam aqui antes de nós e nós simplesmente destruímos tudo. Nós simplesmente exploramos os outros seres vivos. Certa vez, conversando com uma pessoa que é religiosa, e ela me disse, né, eu conversando com ela sobre a exploração que os animais sofrem, sobre os cavalos, às vezes, né, apesar de que há implicações sociais, né, muitas pessoas às vezes precisam sobreviver através da exploração de outros seres vivos, e isso faz com que elas não sejam tão culpadas em relação a isso e muito mais o sistema social que a gente vive. Eu estava conversando com ela sobre essa exploração e ela me disse assim, né, isso me marcou bastante: ah, mas tá tudo bem, porque os animais foram feitos para isso. Os cavalos foram feitos para servirem aos seres humanos. Quando ela me disse isso, isso me chocou bastante. E aí a gente vê como a maioria dos filósofos analisou muito bem a vida humana, o pensamento humano, e um deles foi Voltaire. Voltaire, na sua obra Cândido, ele nos apresenta um personagem que é o Pangloss. O Pangloss, ele é um filósofo, discípulo de Leibniz, e ele tem uma visão um tanto conformista, uma visão de que tudo na Terra tem um sentido, de que tudo tem um porquê, de que tudo tem uma finalidade. E aí, o Voltaire, ele escreve esse livro com algumas doses de ironia. Inclusive, nós já falamos sobre este livro aqui no canal, há o vídeo caso você queira assistir. E ali o Pangloss, ele tem exatamente esse pensamento, né? O nariz existe para que ele possa acomodar os óculos, né? Nós temos duas pernas para que nós possamos usar calças. Os porcos existem para que eles possam ser comidos. Ou seja, uma visão causalística, uma visão de que tudo tem um sentido, de que tudo tem um porquê, ao invés de nós admitirmos de que algumas coisas são simplesmente casualidade, né? De que não existe de fato um planejamento por detrás de tudo. Senão a gente cai nesse panglossianismo. Exatamente dessa pessoa que eu estava conversando com ela. Então a nossa relação com a Terra, ela foi sempre marcada pela exploração, pela deterioração do meio ambiente. Isso em parte, que nós já conversamos em outro vídeo também, vem de Descartes. De nós vermos a resistência, né, de nós vermos todos os outros seres vivos como simplesmente algo material, como simplesmente algo que deve ser explorado por nós, que somos res cogitans, que somos seres pensantes, que somos seres racionais, que nós podemos dominar a natureza e que simplesmente explorar aquilo que nós quisermos. E aí nós vemos no final do filme essa fúria da mãe natureza. Ela se revolta, ela vê o seu filho ser morto, ser esquartejado, ela vê a sua casa ser destruída, ela vê o seu casamento sendo arruinado, e o que ela faz? Ela tem uma raiva, ela explode em fúria. E aí nada mais é do que uma metáfora também aos desastres naturais que nós vemos e que acontecem continuamente, que parecem até uma certa reação da natureza frente a essa deterioração dos seres humanos, né? Toda essa questão de tsunamis, de doenças às vezes que aparecem, de surtos, de epidemias, de pandemias, enfim, tantas e tantas coisas que parecem uma reação da mãe natureza frente a essa deterioração, que nada mais é, na verdade, do que consequência dos nossos próprios atos em relação a essa natureza. Nós deterioramos elas e, com base nessa deterioração, acontecem fenômenos e que acabam trazendo de volta isso que nós jogamos para o meio ambiente. Então essa é uma das cenas também espetaculares do filme e que causa a destruição do mundo. O próprio diretor do filme, ele fala que isso é uma simbologia, que isso representa o que vai acontecer com a Terra caso nós, seres humanos, não tomemos outro rumo. Caso nós, seres humanos, não comecemos a repensar a nossa relação com a natureza e com os outros seres vivos. E passarmos então a pensarmos em soluções, a termos uma vida mais sustentável. Inclusive o diretor, ele tem uma visão muito otimista, ele acha que de fato nós conseguiremos mudar isso. E eu pergunto pra você, será que nós vamos conseguir mesmo? E agora vamos pensar um pouquinho na figura de Deus, que é uma figura extremamente importante ali que representa o marido. Nós vamos ver no final do filme, e essa é uma das frases que eu acho mais profundas desse filme e que faz a gente pensar muito, não apenas em relação ao filme, não apenas em relação à religiosidade, como as nossas relações em geral com as outras pessoas, principalmente quando nós falamos de relacionamentos, de casamentos, por exemplo. Há uma parte do filme em que a mãe natureza, ela está prestes a destruir tudo, e o Deus, né, o seu marido ali, ele diz pra ela, mas eu te amo, e ela fala, não, você nunca me amou. Você amava o meu amor por você. Olhem só que frase marcante. Essa frase é sensacional, porque resume, inclusive, muitos relacionamentos tóxicos da atualidade. Onde nós vemos pessoas que estão casadas, pessoas que se relacionam e acabam entrando em casamentos, em relações deprimentes, em relações tóxicas. E acaba sendo uma relação unilateral, onde uma pessoa é amada e a outra deve ficar sempre alimentando esse amor. Por isso essa frase, né?
Você não ama a mim, mas você ama o amor que eu ofereço a você. Você não está nem aí pra mim. Você não se importa com o que eu sinto, se eu estou bem, se eu estou triste, se eu estou feliz ou não. O que importa pra você é que eu esteja amando você. Isso é o que é importante pra ti. E isso nós vemos direto no filme. Ali com a casa sendo destruída, a mulher simplesmente não tendo seus desejos atendidos, enquanto ali a figura de Deus não tá nem aí pra nada, tá fingindo que nada tá acontecendo, tá tudo bem, fica trazendo cada vez mais pessoas pra povoar ali o planeta, enquanto ela tá infeliz, enquanto ela está sofrendo. Mas o que importa é que ela continue amando ele. Isso também nós não poderíamos deixar de falar, também é uma referência ao Deus bíblico. Aquele Deus que precisa estar constantemente sendo venerado, sendo bajulado. Nós transformamos Deus em uma figura antropomórfica. Nós colocamos características que são nossas, que são características humanas, em algo transcendental, em algo que está além da Terra. E aí nós criamos uma ideia de Deus extremamente mesquinha, de um Deus que precisa estar sempre sendo bajulado, elogiado, amado, e ai de você que não ame esse Deus, porque ele poderá te castigar. Então vocês percebem como essa visão de Deus é extremamente mesquinha, mas ao mesmo tempo é uma visão que predomina até hoje em diversas pessoas. Inclusive você pode ser uma pessoa religiosa e entender que essa ideia faz sentido. Inclusive eu sou uma pessoa religiosa, eu repito isso para de novo as pessoas não acharem que nós estamos fazendo aqui uma crítica à religião, uma crítica a Deus, não é esse o propósito do vídeo. Mas mostrar que essas coisas fazem sentido, que durante muito tempo nós alimentamos ideias de Deus muito mesquinhas, muito antropomórficas, enquanto houveram outros pensadores, outras correntes filosóficas que traziam uma ideia de Deus que fazia muito mais sentido do que essa. Então lembrando que o filme ele traz essa visão nihilista. É óbvio que muitas pessoas religiosas, principalmente católicas ou evangélicas, ao assistirem esse filme vão se sentir desconfortáveis. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, mas eu sei que uma pessoa que assiste vai se sentir desconfortável, porque esse filme ele é montado a partir de uma visão nihilista, né? E nós sabemos que o nihilismo ele é uma corrente filosófica que na verdade possui várias ramificações, vários pensamentos dentro dela, inclusive o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele divide o niilismo em niilismo positivo e em niilismo negativo, sendo o niilismo positivo aquele que renuncia aos valores, que renuncia aos padrões de virtude que as pessoas consideram como o correto, como o ético, como o moral, e estabelece novos valores. Mas nós vamos ver que o niilismo ele tem como base o nada, de que o nosso planeta, de que o universo ele não possui uma razão de ser, de que a vida humana não possui um sentido, portanto nós devemos atribuir um sentido a ela. Então é muito importante frisar que o filme ele possui sim um viés nihilista, e isso vai deixar muitas pessoas religiosas incomodadas. Mas isso não significa que a gente deva odiar o filme, que a gente não deva gostar dele, pelo contrário. As opiniões contrárias às nossas, as visões que colocam os nossos pensamentos em xeque, eles são importantíssimos para o nosso desenvolvimento, para o aperfeiçoamento da nossa criticidade, do nosso pensamento crítico, enfim. E ainda falando em Nietzsche, nós não poderíamos usar uma frase desse pensador que mais uma vez relaciona essa questão de Deus querer ser amado e dessa questão até dos relacionamentos tóxicos, né? O próprio Nietzsche vai dizer que nós amamos o desejo e não o desejado. Por vezes, as pessoas com quem nós relacionamos, nosso marido, nossa esposa, namorado ou namorada, nós devemos pensar será que de fato nós gostamos deles ou nós gostamos daquilo que eles oferecem para nós? Será que eu gosto de fato dessa pessoa com quem eu estou me relacionando ou eu gosto dela porque ela me satisfaz, porque ela me ama? Ou será que eu amo ela de verdade ou o contrário? Então é extremamente importante pensar nesse conflito entre amar o desejo ou amar o desejado. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, que era para fazer uma visão mais ampla do filme, mas ao mesmo tempo resgatando esses aspectos psicológicos e filosóficos que muitas vezes são negligenciados, como essa questão principalmente da religiosidade, como muitas vezes a religião romantiza algumas coisas que, ao nós olharmos friamente, são extremamente cruéis, como muitas pessoas possuem uma visão de mundo extremamente panglossiano, de que tudo faz sentido, de que tá tudo bem, de que as coisas eram para ser dessa forma, e na verdade isso oculta uma série de injustiças, uma série de exploração, uma série de degradação ambiental. Então, esse foi o nosso objetivo aqui de hoje, nós pensarmos um pouco sobre essas questões religiosas, pensarmos nessa questão até dos relacionamentos tóxicos, porque o filme ele traz um leque de informações até muito mais do que a gente traz aqui, mas aí a gente ficaria muito tempo falando. Cabe a você também assistir o filme, e eu digo para vocês que esse é um dos meus filmes favoritos, eu simplesmente amei esse filme, porque as metáforas que ele traz são fortíssimas, e eu achei extremamente interessante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e fica para você então essa reflexão.